Glória a Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus estamos hoje, nessa manhã, para juntos celebrarmos ao Senhor com muita alegria. Estamos nesta manhã para juntos, em comunhão, adorarmos ao Senhor nessa noite. Eu percebo que há algum visitante entre nós nessa noite. Onde estão os visitantes? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Para nós é grande alegria recebermos. Graças a Deus. Meus irmãos, aos irmãos que chegaram antes, depois da leitura, a qual foi a leitura oficial nessa noite, em Romanos, capítulo 1, verso 8 ao 16, onde foi lido essa passagem, a porção bíblica, aos nossos corações, que o Senhor possa falar poderosamente em nossas vidas. Os irmãos que chegaram depois podem abrir sua Bíblia e acompanhar e meditar um pouco dessa passagem. Esse texto sagrado, escrito pelo apóstolo Paulo aos irmãos que estavam em Roma. Visto que Paulo, quando escreveu essa carta, aproximadamente no ano 47, especificamente em Corinto, na Grécia, ele escreve essa carta com o objetivo de preparar os irmãos para a sua ida em Roma. E ele desejava muito visitar essa igreja por a fé mútua dos irmãos, que era conhecida em todo o mundo. E ele sentiu o desejo de visitá-los, e ele diz que por algum momento foi impedido de ir a Roma, mas ele desejava muito ir visitá-los, visto que Paulo estava concluindo a sua terceira viagem missionária. Estava na cidade de Corinto, e voltando, era necessário que ele voltasse a Jerusalém, visto que de Jerusalém a Roma é aproximadamente 4.000 quilômetros, e ele estava apenas 1.200 quilômetros aproximadamente de Roma. Mas diz o texto que foi necessário ele voltar a Jerusalém, para que em Jerusalém a igreja pudesse enviar à Itália, em Roma. E Paulo, ele vai demonstrar o amor, o carinho por essa igreja. Ele não conhecia, mas desejava conhecê-lo pelo testemunho dos irmãos, os discípulos de Jesus que estavam em Roma. Paulo, sabendo que ao retornar em Jerusalém, ele sabia que iria acontecer muitas coisas em sua vida. Paulo foi advertido pelo irmão ao qual profetizou, dizendo que ele seria amarrado pelos seus pés e pelas suas mãos, e que ele seria preso em Jerusalém. Mas Paulo, ele diz que não tinha sua vida por preciosa, porque o desejo dele era de cumprir o seu ministério diante de Deus, e ele estava preparado em todas as circunstâncias da sua vida. Vemos aqui, irmãos, um homem transformado pelo poder do Evangelho. Paulo foi um homem a qual se entregou-se inteiramente ao ministério da palavra, ao ministério da pregação no campo missionário, visto que ele concluiu ali a sua terceira viagem missionária, e novamente ao retornar a Jerusalém, ele passa por todas as igrejas da Ásia, de Éfeso, de Filipos, todas as igrejas a qual ele tinha estabelecido trabalhos, tinha estabelecido igreja. Ele volta da Ásia para Jerusalém, mesmo sabendo que seria preso em Jerusalém, mas ele desejou retornar para Jerusalém, porque o objetivo de Paulo era ir a Roma, mesmo que seja em prisões, mas ele desejava ir a Roma para concluir o seu ministério, mesmo sabendo que a circunstância não seria boa, porque de fato ele foi preso em Jerusalém, foi levado para Cesareia, passou 2 anos preso em Cesareia, e depois foi levado a Roma. E diz o texto sagrado em Atos dos Apóstolos, ali no último capítulo, vai dizer que ele esteve em Roma em prisão domiciliar.
mas mesmo assim não deixou de pregar o evangelho. Diz o texto sagrado que ele por 2 anos pregou o evangelho em sua casa sem impedimento, e o nome de Jesus foi glorificado na vida dele, sabendo que concluiu o chamado que Deus tinha sobre a vida dele. Quem era Paulo, né? Nós vemos aqui, o irmão também pincelou um pouco sobre a vida de Paulo. Paulo, ele era um homem que tinha como os discípulos de Jesus como uma seita. E ele procurava destruir, procurava levar, né, presos e até a morte. E ele era zeloso pela lei e achava que estava fazendo o correto. Mas diz o texto sagrado que ele indo para Damasco, com ordem dos judeus para levar preso pelo caminho todos aqueles que seguia os ensinamentos de Cristo, nos diz o texto sagrado que próximo de Damasco ele ouviu um clarão no céu tão forte que ele não suportou e caiu por terra. Não sei se estava a cavalo, o texto não vai falar, mas é de fato que ele caiu por terra, ou seja, provavelmente estivesse em um cavalo, sei lá, em um camelo, mas de fato que ele caiu por terra ao ver o clarão e ouviu uma voz celestial, uma voz que bradava do céu dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Paulo, ele levantando seu rosto sem poder ver, e ele: quem és tu, Senhor? E Jesus fala: eu sou aquele a qual você persegue. E Paulo, irmãos, a partir desse momento ele teve um encontro real com o Senhor. E a partir desse encontro com o Senhor, Paulo ele teve sua vida transformada. Paulo, ele agora passa a seguir os caminhos e pregar o evangelho. Paulo, ele está agora com a oportunidade de pregar o evangelho, ele vai testificar isso mesmo diante da dificuldade. Paulo, ele teve a oportunidade de pregar o evangelho após sua prisão em Cesareia, pregou para Félix, pregou para o juiz Festo e também pregou para o rei Agripa. E em sua defesa ele sempre ia dar o seu testemunho de como tinha tido a sua vida transformada a partir do encontro que ele teve com o Senhor. E ele perante ao rei Agripa, ele disse: eu tenho muita alegria de poder estar na tua presença, para em meu testemunho fazer a minha defesa de quanto eu tenho me dedicado ao evangelho, de anunciar o evangelho, a qual os judeus têm se levantado contra mim, mas em minha defesa eu falo que nada tenho feito a não ser anunciar as verdades do reino de Deus. E ele faz ali a sua defesa, e diz o texto que o rei Agripa quase que foi convencido. Ele disse: por um momento você tinha feito eu me converter, mas por ele ter apelado a César, por esse motivo é que Paulo não foi solto, e ele foi enviado a Roma como desejava fazer. Meus amados irmãos, e essa é a proposta do evangelho. A proposta do evangelho é a salvação. Nós vemos no capítulo 16 que fala assim: não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então o evangelho tem um poder sobrenatural, o poder de transformação, o poder para a salvação. O primeiro passo para receber a salvação é reconhecer o nosso pecado. Se você quer receber a salvação hoje, em primeiro lugar, você tem que reconhecer o seu pecado. Aí você pode dizer: não, mas eu nasci no berço evangélico. Outros dizem: eu nasci na rede evangélica, né? Que tem uns que nascem no berço, outros na rede. Mas você está na igreja, você é filho de pessoas que seguem os caminhos do Senhor, mas você tem que reconhecer o seu pecado diante de Deus e se converter ao Senhor. Fala: mas eu nunca pequei. A Bíblia diz que se nós dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e já cometemos pecado. Estamos mentindo, né? Então o primeiro passo é reconhecer o nosso pecado.
Todos nós herdamos herança adâmica, e todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Cada um de nós precisamos fazer a nossa confissão de fé diante do Senhor Jesus. Romanos 3:23 fala: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Toda a humanidade pecou a partir de Adão, todos eles morreram espiritualmente. E para renascer em Cristo Jesus, precisa confessar a Cristo para alcançar a salvação. Então o Evangelho tem o poder. A proposta do Evangelho é nos dar o poder da salvação, recebermos a salvação. Não podemos, irmãos, buscar a Deus com objetivos secundários, e sim com objetivo primário. Porque tem pessoas que vêm para a igreja por objetivo secundário. Eu estive conversando com um amigo meu, ele disse: rapaz, eu preciso ir à igreja. Eu digo: o que foi que houve, irmão? Qual é o seu desejo? Que bom que você deseja ir para a igreja. Não, é porque eu estou passando por uns problemas, eu estou me separando, e eu preciso buscar a Deus, eu preciso ir buscar a Deus para Deus resolver esse problema. Eu digo: meu irmão, você precisa buscar a Deus para ir morar no céu, porque se você não buscar a Deus para ir morar no céu, você vai para o inferno. Isso impactou ele: não, eu só quero resolver o meu problema conjugal, não estou pensando assim de inferno e céu, não. Eu digo: não, a proposta do Evangelho é salvação. Se você não quiser a salvação, você vai para o inferno, isso é fato. Só existe dois caminhos: a salvação ou perdição. E você precisa buscar a Deus com objetivos primários. Qual é o objetivo primário? É a salvação. Precisamos buscar a Deus com o objetivo de recebermos a nossa redenção, de receber o nosso perdão pelos nossos pecados. Porque todos nós precisamos reconhecer que temos pecado, que precisamos da salvação. E tem pessoas que buscam a Deus com objetivo secundário. E isso é um grande erro que tem acontecido no meio da igreja. Tem pessoas que vêm para a igreja porque quer ser abençoado na vida financeira. Tem pessoas: não, eu estou passando por grande dificuldade financeira, eu vou para a igreja para Deus abençoar. Não, irmãos. É objetivo secundário. Quando você busca a Deus com o objetivo primário, que é a salvação, a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Não podemos buscar a Deus com objetivos secundários. Precisamos buscar a Deus com objetivo primário, que é a salvação. É poder de Deus sobre as nossas vidas. A salvação, esse é o objetivo primário que nós precisamos buscar. Há pessoas que têm o pensamento corrompido e acham que precisa vir buscar a Deus para resolver problemas financeiros, resolver problemas conjugais, resolver problemas na empresa. Eu preciso de um emprego, e ainda faz mais voto: se Deus me abençoar com emprego, ao receber o meu primeiro salário, eu vou pagar o dízimo na casa do Senhor. Irmãos, eu já tive esse pensamento. É um pensamento ignorante, porque o dízimo faz parte de uma adoração a Deus, e nós precisamos fazer voto para isso. É a nossa obrigação devotar ao Senhor em gratidão, devolver aquilo que pertence a Deus. Tem pessoas que fazem voto para receber bênçãos materiais, mas nós precisamos nos dedicar em servir a Deus em retidão. Servir a Deus com objetivos primários, que é a salvação da nossa vida, a salvação do nosso cônjuge, a salvação dos nossos filhos, a salvação dos nossos amigos, a salvação dos nossos vizinhos, e assim sucessivamente. Precisamos buscar a Deus com sabedoria. Precisamos ter conhecimento de realmente qual que é o objetivo da salvação. O objetivo da salvação é salvar a minha vida e salvar a sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o segundo passo, irmão, para receber a salvação é crer no Senhor Jesus Cristo. Paulo estava na prisão juntamente com Filipos, lá em Filipos, e eles foram ali. Deus o visitou e as prisões caíram. E aquele homem que estava aguardando se desesperou-se, achando que todos tinham fugido, e ele ali resolveu tirar a sua vida. E Paulo bradou lá do escuro e disse: não faça isso com a tua vida,
porque estamos todos nós aqui. E aquele homem disse para Paulo: o que devo fazer? Então levou para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Atos 16 e 31. Ele diz assim, ele respondeu: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e a sua casa. Para recebermos a salvação, precisamos crer no Senhor Jesus. Irmãos, e para obter a salvação precisa crer. O que é, na verdade, crer? É você acreditar verdadeiramente, entregar a sua vida ao Senhor. Tem pessoas que querem ser salvas, mas não entregam a sua vida ao Senhor. Não, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós nos tornamos servos do Senhor Jesus, e o servo só faz aquilo que o seu Senhor permite. E nós precisamos nos tornar servos. Quando nós cremos no Senhor Jesus, nós precisamos nos tornar servos e acreditar, crer e acreditar que Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é quem cuida das nossas vidas. Muitas das vezes nós ficamos preocupados com o que iremos vestir, com o que iremos comer, e essas preocupações são preocupações secundárias. Você precisa verdadeiramente crer no Senhor Jesus Cristo, entregar inteiramente a sua vida e crer que a provisão são benefícios que o Senhor com certeza enviará. Não precisamos nos preocupar e ficar ansioso com o que iremos comer, o que iremos beber, o que iremos vestir, porque o Senhor, Ele providencia tudo para as nossas vidas. Precisamos tão somente crer no Senhor, entregar a nossa vida ao Senhor, e receberemos, irmãos, a plena convicção da nossa salvação. É bem verdade que muitos que se dizem cristãos não têm essa convicção, não têm essa certeza da salvação. Por que será, irmãos? Por que você não tem a convicção da salvação? Você entregou a sua vida a Jesus, de fato? Será que de fato você crê no Senhor Jesus? Acho que está faltando, irmãos, é você crer verdadeiramente no Senhor. Porque quem crê verdadeiramente no Senhor tem convicção, assim como Paulo. Ele tinha convicção da sua chamada. Ele tinha convicção que mesmo sofrendo prisões, sofrendo tribulações, ele sabia que o Senhor era com ele. E ele estava no propósito de Deus sobre a sua vida. E mesmo sabendo que iria enfrentar muitas dificuldades, mas ele sabia que maior era o Senhor que estava com ele. Aleluia, bendito seja o nome santo do Senhor. A proposta do Evangelho, irmão, é nos dar poder, é nos dar autoridade dos céus. Para quê, irmãos? Para nos testemunhar de Cristo. Tem muitas pessoas que querem receber esse poder. Alguns caíram na besteira de querer comprar, né, esse poder, né, e foi amaldiçoado. Pedro amaldiçoou aquele cidadão que queria comprar, queria ter esse mesmo poder. Mas a proposta do Evangelho nos dá poder, irmãos, para testificar do Evangelho, para testificar de Cristo. Em Atos capítulo 8, 1, verso 8, o Senhor Jesus fala assim, ó: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem autoridade para testificar. Se você quer a autoridade dos céus, irmãos, comece a testificar de Cristo. Comece a testemunhar de Cristo, com a ousadia do Espírito Santo, porque o Senhor te dá poder e autoridade para testificar. Os discípulos, irmãos, receberam tanto poder, tanta autoridade, que mesmo sabendo que seriam presos por testificar de Cristo, eles não deixavam de anunciar a Cristo, não deixavam de anunciar o Evangelho. Bendito seja o nome santo do Senhor. E nós precisamos, irmãos, ter essa convicção de que nós temos poder e autoridade para testificar de Cristo. Precisamos, irmãos, ter ousadia do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Bendito seja o nome santo do Senhor. O Evangelho também, irmão, nos dá poder contra o pecado. Ter uma vida transformada pelo poder do Evangelho.
Nós precisamos, irmãos, combater o pecado, porque nós temos poder dos céus para vencer o pecado, vencer o diabo, vencer as tentações. Porque o Evangelho, irmãos, olha o que diz 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para o que perece, mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. Para os que estão sendo perdidos, a mensagem do Evangelho possa ser loucura. Mas para nós que estamos sendo salvos, é poder de Deus. Para o mundo aí fora, é loucura você pregar que alguém deu a vida por toda a humanidade. E por isso, hoje nós temos a salvação e redenção em Cristo Jesus. Para alguns irmãos é loucura, mas para nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, nós temos poder sobre o pecado, nós temos poder sobre as tentações, nós temos poder para resistir até mesmo ao diabo. A palavra de Deus: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Bendito seja o nome santo do Senhor. Mas, irmãos, tem algumas pessoas que não sabem do poder que ele tem contra o pecado. E mesmo sendo crente, ainda está se entregando ao pecado. Tem pessoas que não resistem de forma nenhuma, não tem a mínima de força de resistir contra o pecado. Quando o pecado vem, ele já está se entregando. Tem pessoas que não têm essa convicção que o Senhor, ele nos dá poder para resistir. A palavra de Deus fala que nós devemos resistir ao diabo, resistir às tentações, resistir ao pecado. E Paulo, em Romanos capítulo 6, ele vai dizer: o que diremos, pois, então? Continuaremos no pecado para que a graça se transborde? De maneira nenhuma. Os que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Ou vocês não sabem que todos aqueles que foram batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, somos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também vivemos em uma vida nova. Se, pois, nos tornamos unidos na semelhança da morte, certamente seremos também na sua ressurreição. Pois sabemos que nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo pecaminoso seja destruído, de modo que deixemos de ser escravo do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, que morremos em Cristo, cremos que viveremos com ele também. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dentre os mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. No que se refere à morte, morrer para o pecado é uma vez que por todas, nós que se refere à vida, viva para Deus. Assim vocês também considerem de fato mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Paulo diz: eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Como é que Cristo vive em mim e eu ainda vivo na prática do pecado? É uma incoerência, irmãos. É uma incoerência. Se Cristo vive em mim, como é que ainda estou se entregando ao pecado? Se Cristo verdadeiramente está em você, Cristo é um maior exemplo, irmãos. Jesus, ele foi tentado em toda a circunstância da vida. Jesus, ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser provado, ser testado. O inimigo, ele tentou Jesus de todas as formas, mas Jesus usou o quê? A palavra para repreender Satanás. Quando a tentação vier, quando o pecado vier, lembre da palavra do Senhor. Assim como Satanás usou a própria palavra para fazer Jesus pecar, irmãos, faça como Jesus fez. Use a palavra para repreender o pecado, para repreender o tentador que vem sobre as nossas vidas. O pecado, irmãos, ele pode, o desejo pecaminoso pode vir, porque nós ainda estamos em um corpo carnal, mas cabe a você para ter poder e autoridade dos céus para repreender esse desejo carnal. Esse desejo, esse sentimento maligno que vem sobre a tua vida, e você pode vencer. Você tem poder e autoridade do céu para vencer essas tentações.
Paulo ele vai dizer que a nossa pregação não deve ser fundamentada apenas em palavra, mas em poder de Deus, né? Mas o poder de uma vida transformada. 1 Coríntios capítulo 2, verso 4 diz assim: a minha mensagem e a minha pregação não consistia em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração de poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se fundamente na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Paulo, ele tinha essa convicção de pregar a palavra com ousadia. Paulo, ele escreve aos irmãos de Coríntios, dizendo que a sua mensagem era em demonstração de poder, porque ele foi acusado que quando estava com os irmãos era brando, mas em cartas, né, ele era poderoso em palavras. E Paulo, ele diz que não foi a minha mensagem, a minha pregação não consistia em palavras de sabedoria humanas, né, mas em demonstração de poder do Espírito Santo. Paulo, ele pregava com convicção a palavra do Senhor, porque ele recebeu autoridade dos céus para pregar como um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Ele tinha autoridade. A palavra que ele pregava era que ele tinha recebido do Senhor. Ele dá testemunho, porque eu recebi do Senhor. Lá em 1 Coríntios capítulo 11. Porque eu recebi do Senhor. Ele recebeu pessoalmente do Senhor. Bendito seja o nome santo do Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 4, verso 20, ele fala assim: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. A palavra, o reino de Deus, ele não consiste apenas em palavras, porque Paulo, ele vai dizer que o reino de Deus, ele é poderoso para salvar, para libertar, para transformar pessoas, assim como ele foi transformado, né, em um servo, em um missionário, em um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Nós também, irmãos, precisamos receber do Senhor essa transformação. O Evangelho tem o poder de transformar, porque não consiste apenas em palavras humanas, mas consiste em palavra do Senhor, em promessa do Senhor, e por isso nós estamos firmados nas promessas do Senhor. Nós pregamos o Evangelho porque nós somos salvos. De maneira nenhuma devemos pregar o Evangelho sem salvação. Tem pessoas que falam, não acreditam em salvação, não acreditam que é salvo, e pregam o Evangelho. Como assim, irmãos? Como é que você vai pregar uma coisa que você não é? Você precisa pregar o Evangelho porque você é salvo. E você precisa ter esse desejo. Paulo, ele tinha esse desejo de ir a Roma, porque ele ouviu falar da fé mútua dos irmãos, e ele fala: eu desejo ir ter com vocês para compartilhar algum dom espiritual. Paulo estava preparando os irmãos à sua chegada, porque Paulo, ele desejava anunciar o Evangelho com poder e autoridade do Espírito Santo, assim como ele recebeu. Ele precisava ser fortalecido a sua fé, a fé dos irmãos e também a dele, para que a nossa fé mutuamente seja fortalecida. E quando nós pregamos a palavra do Senhor, irmãos, nós também somos fortalecidos. Porque quando nós vamos pregar, nós primeiro precisamos, irmãos, estudar a palavra. Primeiro nós precisamos consultar o Senhor. Primeiro nós precisamos orar ao Senhor. E quando nós fazemos isso, irmãos, nós somos fortalecidos. Quando nós pregamos, irmãos, primeiro nós nos fortalecemos para fortalecer os outros. Assim é que funciona a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é quem nos fortalece e quem nos dá força para vencer todas as tribulações, vencer a adversidade, vencer todo impedimento. Paulo, ele sentiu, a Bíblia não é clara em dizer qual que era o seu impedimento de ir a Roma, mas ele ansiava, ele desejava ir para Roma, e ele declarou que havia um impedimento. Eu não sei se esse impedimento era espiritual, a Bíblia não é clara qual que era o impedimento. Eu não sei se esse impedimento era ministerial, mas é de fato que o desejo dele era de ir lá, independentemente da circunstância, era de ir lá anunciar o Evangelho, porque ele recebeu do Senhor um chamado específico para pregar tanto para grego, para bárbaro,
para gentios e também para todos aqueles que assim estejam dispostos a ouvir a palavra. E ele queria cumprir o seu ministério, porque a palavra de Deus, ela é poderosa, irmãos. Ela transforma o mais vil pecador em um homem, em um servo de Deus, transformado pelo poder da palavra do Senhor. As pessoas transformadas pelo Evangelho, irmãos, não têm a sua vida por preciosa. Quem foi transformado pelo Evangelho, ele não tem a sua vida preciosa, ele coloca a vida do próximo em primeiro lugar. Quem tem uma vida transformada pelo Evangelho, ele não coloca a sua vida em primeiro lugar, ele coloca o próximo, o seu irmão, em primeiro lugar com relação ao Evangelho. O Evangelho tem que estar em primeiro lugar em nossa vida. Se nós precisamos colocar, irmãos, o Evangelho em primeiro lugar em nossas vidas, porque Paulo, ele vai dizer, em Atos capítulo 20, verso 21, diz assim: testifico tanto a judeus como a gregos, que se arrependam diante de Deus e creia em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, compelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me advertiu de que me espera prisões e sofrimento. Em todas as cidades onde Paulo vinha retornando, desde da Grécia até a cidade de Miletos, todas as cidades onde Paulo passava, o Senhor usava profeta para advertir tudo que ia acontecer. E Paulo, ele continuava em sua missão. Todavia, disse no verso 24, não me importo e nem me considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, desde que eu termine a corrida e complete o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Glorificado, exaltado seja o nome santo do Senhor. Testemunhar do Evangelho, da graça de Deus. Agora sei que todos entre os quais passei pregando o reino, nunca mais voltarei a ver. Portanto, eu declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhe toda a vontade de Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Meu irmão, quando eu li esse texto, eu concluí a leitura de Atos essa semana, e eu meditei em todos os escritos, e a história que mais me impactou foi esses versículos aqui, onde Paulo, ele testificava que desejava voltar a Jerusalém, mas ele foi advertido que ele sofria prisões, e ele falou assim, eu vou mesmo assim, porque eu quero concluir o meu ministério, eu quero concluir, aleluia, aquilo que o Senhor me entregou. E ele diz aos romanos que ele fala, eu me sinto devedor, tanto a grego como a bárbaro, tanto a gentios como todos aqueles que necessitam ouvir. Ou seja, ele se sentia devedor de pregar a palavra do Senhor, porque uma vez recebida a missão do Senhor Jesus, ele precisava concluir, porque se ele não concluísse, né, ele ia ficar devendo para o Senhor aquilo que ele se comprometeu de cumprir. E ele fala, eu me sinto devedor, eu preciso ir a Roma, eu preciso ir à Itália para anunciar o Evangelho do Senhor Jesus. E ele, mesmo sabendo da circunstância, ele chega a Roma, e diz o texto lá em Atos capítulo 28, diz que ele foi preso, uma prisão domiciliar, mas ele estava ali, cumprindo o ministério do Senhor, pregando o Evangelho, e os cristãos, que os discípulos ia ter com Paulo em sua casa, para ouvir a palavra do Senhor, e o texto vai dizer que ali ele pregou por 2 anos, sem impedimento algum, e o nome de Jesus foi glorificado na vida de Paulo. Bendito seja o nome do Senhor. Eu entendo também, irmãos, que uma pessoa transformada pelo Evangelho, ele se torna modelo para os demais cristãos.
Paulo ele se tornou um exemplo para os irmãos de Filipenses. Filipenses capítulo 3, verso 16, assim: seja como for, vivemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sejam unidos no meu exemplo e observe o que vivem de acordo com os padrões que apresentamos a vocês. Ele exorta aos irmãos de dos Filipenses, para que eles vivam de acordo com os padrões que foram ensinados, para que eles possam viver, seja exemplo. Paulo vai dizer: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. E ele exorta os irmãos a seguir aos exemplos de Paulo. Sede os meus imitadores, assim como eu também sou de Cristo. Ou seja, Paulo quer dizer que ele seguisse os ensinamentos que ele tinha ensinado, porque os ensinamentos que ele recebeu foi do Senhor Jesus. Portanto, precisamos, irmãos, nos tornar modelo para os demais cristãos. Precisamos ter a nossa vida transformada pelo poder do Evangelho. Se você deseja ter a vida transformada, faça como Paulo: tenha um encontro com o Senhor e obedeça a tua palavra. Porque muitas pessoas, irmãos, têm um encontro com o Senhor, mas não obedecem a Deus. Paulo, ele se prontificou-se: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu me persegue. E Paulo, naquele momento, ele foi instruído pelo Senhor para ir até Damasco, porque lá ele seria instruído de tudo que ele deveria fazer. E Paulo se prontificou-se. A partir do momento que o discípulo Ananias orou por ele, as suas escamas dos olhos caíram dos seus olhos, ele tornou a sua visão novamente. A partir desse momento, ele colocou em seu coração em servir ao Senhor, em cumprir o seu chamado. Paulo, ele volta a Jerusalém naquele momento que ele é batizado pelo Espírito Santo, através da oração do discípulo Ananias. Ele volta a Jerusalém e foi apresentado aos apóstolos, e dali em diante, Paulo, ele começa a pregar o Evangelho. Mesmo alguns judeus temorosos, não acreditaram muito na convenção de Paulo, porque Paulo era um perigoso, viu, irmãos? Paulo era perigoso mesmo, ele queria destruir a igreja, mas ele era perseguidor. Quando ele teve encontro com o Senhor Jesus, ele teve a sua vida transformada, e mesmo sabendo que agora seria perseguido, ele jamais deixou de cumprir o seu ministério, deixou de concluir a sua chamada, porque ele teve a sua vida transformada pelo poder do Evangelho. Que nós possamos, irmãos, nos entregar inteiramente ao Senhor, cumprir aquilo que o Senhor me chamou. E você fala: mas qual que é a minha chamada? Tem pessoas, irmãos, que não têm convicção da sua chamada. No momento que você levantou a sua mão para aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, você tem uma chamada. Busca o Senhor. Tenha um encontro real com o Senhor em oração. Tenha liberdade de entrar na presença do Senhor, porque hoje você tem liberdade. O véu se rasgou-se de cima a baixo. Você tem a liberdade de entrar na presença do Senhor e conversar com o nosso Pai Celestial. Você tem a autoridade dos céus para entrar na presença do Senhor, porque o apóstolo Paulo diz que sobre nós foi aspergido o sangue do Cordeiro, e nós fomos lavados e redimidos pelo Cordeiro, e nós fomos justificados diante de Deus, nos tornamos salvos em Cristo Jesus, e nós temos a liberdade de entrarmos na presença do Senhor e sermos direcionados pelo Senhor. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém.